E o que o paciente apresenta? Primeiro, dor, em geral, em mais de um local. Por quê? Se é mais o disco que tem um acometimento, a região de dor fica mais circunscrita na região das costas. Porque a área que o nervo que inerva aquele disco, ou a região que vai ser mais acometida, é na lombar. Quando o nervo está acometido, a informação pode ir para a perna, seja para glúteo, coxa, perna e pé. E essas informações de dor geralmente acompanham o trajeto do nervo. Ou seja, se for uma hérnia mais L3, a região que ele vai sentir é mais lateral, na perna, mais anterior. Se for mais baixa, perto de L5, S1, pode vir para trás, na panturrilha, a famosa dor na parte lateral da canela. Porque acomete o nervo, e o nervo ele tem um trajeto, é igual um fio. A informação corre por um fio, por onde ele passar, aquele tipo de informação vai passar. Mas além disso, como eu falei, o nervo ele tem outras capacidades, como de dar a sensibilidade. E essa sensibilidade alterada pode causar sensações que eles deram o nome de formigamento, que parece um monte de formiguinha passando. Dormência, que é você apertar a região e não sentir. Prurido, que é você falar, tá coçando e não tem nada na pele. Eu tenho uma condição que chama notalgia parestésica. O que é isso? Parestesia, alteração da sensibilidade. Notalgia é um nome que dá para coceira em uma região da coluna que é causada por um nervo que está na pele, mas que você não tem nenhuma alteração de pele. Então coça, 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 fica escura a região, mas você vai ver não tem nada na pele. Você vai no dermato, não tem nada. Então essa alteração, que é uma coceira, também pode ser informação do nervo. O mais comum é dormência, formigamento, dor em queimação, uma dor ardente e que também segue aquele trajeto do nervo. São características da hérnia de disco que acomete o nervo. Mas também pode ser uma dor que a pessoa fala, fica nessa região, não se espalha, é uma dor que depende do movimento, eu vou falar isso no próximo slide, mas que depende do movimento, que é pior de manhã e melhora com o passar do dia. É uma dor maçante, não é uma dor queimação, não é uma dor que corre, não é uma dor que coça, não é uma dor que formiga. E isso pode ser uma apresentação de hérnia de disco, relacionada a estressar o disco e não os tecidos em volta dele. Então não está pegando o nervo, mas o próprio disco pode ser uma fonte de dor, tá? Se fosse uma aula, eu não ia falar isso, que disco é uma informação, uma fonte de dor, porque é uma fonte de nocicepção, tá? Mas é só para esclarecer. E o nervo manda informação para o músculo contrair. Se ele está com algum tipo de disfunção, vai faltar força. Só que não é faltar assim, eu sinto que está um pouquinho forte, fraco, não sinto que eu consigo fazer força. Você vai pedir para a pessoa, fica na ponta do pé, e ela vai ser incapaz de ficar na ponta do pé. A pessoa vai andar e você vai ver que aquela região tem alteração. Não é assim, eu estou um pouquinho menos forte. Porque não está passando informação quase nenhuma para aquele músculo que aquele nervo inerva. E aí é outra coisa interessante. Se eu tenho uma hérnia em L3, L4, teoricamente vai para a região anterior da coxa, eu tenho que ter fraqueza do quadríceps e não lá do pé. Não vai fazer sentido. Se a hérnia é L5, S1 e ela vai lá para a panturrilha, que é o mais comum que a gente avalia, vai ter fraqueza lá na panturrilha. Se tiver fraqueza acima, aí pode ser outra coisa. Além disso, quando uma hérnia pega mais embaixo ou pega uma área maior e comprime a medula, como eu falei, a gente se preocupa com a região mais genital. Por quê? Se a pessoa tem dificuldade para urinar ou não consegue urinar, defecar, ou se ela tem dormência na região aqui da perna, parte mais interna ou medial, a gente costuma nem prosseguir com a avaliação, manda para o médico, porque isso pode ser uma emergência médica. Ou seja, a hérnia está comprimindo a medula está ficando sem oxigenação. Se acontecer isso, lesão medular. Então a gente avalia sinal de perigo, que a gente chama de bandeira vermelha, fala, não é fisioterapia agora, vai na UPA, vai na emergência do seu convênio e fala o que você está sentindo.
Na verdade, a gente faz uma cartinha e fala, ó, vai agora no médico, porque tempo, nesse caso aqui, é primordial. Em média, no máximo em um dia, se a pessoa não for operada, pode ter esse problema. Quando chega no hospital, ela tem que fazer uma tomografia ou ressonância no máximo entre 1 e 4 horas e sem ter vida no mesmo dia. Porque isso é uma emergência. Se não for operada, a pessoa pode ter uma lesão irreversível. Continuando. Então a gente vai olhar o que no paciente? Dói? Tem outros sintomas? Onde? Tem perda de força? E as informações que levam a gente a pensar que tem relação com hernia de disco, que é essas informações que a gente aprende ao longo do tempo. Então, se a gente pegar uma pessoa que fala assim, ó, eu tenho dor quando eu vou levantar, quer dizer, eu mudo a pressão naquela região, eu mexo naquela região, principalmente de uma posição mais dobrada para mais curvada, ou vice-versa. Ficar muito tempo sentado ou de pé, ou muito tempo gerando pressão que pode fazer uma movimentação do líquido lá dentro do disco. Se eu vou calçar sapato, eu dobro muito a coluna, e geralmente pela manhã, que é quando eu passei a noite inteira hidratando mais o disco, aumentando a pressão dentro dele. Ou se eu vou andar e a pessoa sente que está mancando, tem dificuldade para andar, dificuldade para subir e descer um degrau. E como eu disse, pela manhã, são sinais que me levam a pensar que isso tem uma relação com o disco. Então, se a pessoa tem essas informações, eu já vou seguir meu raciocínio para uma coisa. Por que que aqui eu não vou pensar muito, por exemplo, em estenose, que é quando a gente tem uma compressão, mas por outros fatores? Até pode ter aqui, mas, por exemplo, não vou pensar numa artrose, porque não tem característica de artrose. Não tem característica porque a artrose não tem alteração geralmente de andar, de virar a cama que eu esqueci, de levantar. A artrose tem componentes muito mais específicos da articulação, que aí são outros 500. E isso a pessoa fala que tudo piora. Quando você fala para ela assim, ó, tá bom, ficar muito tempo sentado piora. E o que que melhora? Ficar de pé, que é uma questão mecânica inversa, ou seja, se eu forço para lá tá ruim, eu forço para cá fica bom. Eu tiro a questão mecânica irritativa. Repouso, ou seja, eu tiro um fator mecânico irritativo. Fármaco, eu tomo remédio que diminui a inflamação, que diminui a irritabilidade naquela outra região. Ou eu corto a informação que está indo daqui para lá. Se eu corto a informação que está falando que está machucado, que está lesivo, o cérebro vai falar, então não tem que doer. E tarde à noite, porque de manhã está mais hidratado, a tendência de ter mais pressão no lugar que já está com uma lesão, vai empurrar mais o líquido para fora, por exemplo, e irritar onde ele está, ou os tecidos que estão em volta. Conforme vai ficando ao longo do dia, eu vou me movimentando, eu vou diminuindo essa pressão, eu vou facilitando com que ocorra a dissipação disso e menor irritabilidade no nervo, ou no disco, ou em outros tecidos. Por isso que na avaliação, todas as informações disso já vai me deixar sabendo para qual caminho seguir e sabendo o que avaliar. Ou seja, se eu ver que uma pessoa vai fazer esse movimento completo e que não dói, dificilmente vai ter relação com o disco. Porque ela está causando uma uma extrema alteração de força no disco, uma extrema movimentação no nervo, e ela fala que não dói nada, como que eu vou falar que existe uma alteração lá naquele local? Ou se tem alguma coisa o corpo conseguiu fazer, criar flexibilidade nos tecidos em volta, diminuir a irritação ou inflamação para não doer. A mesma coisa é o contrário, eu vou avaliar todas as movimentações da coluna. Ou também a pessoa já vai me falar, quando eu vou no mercado, se eu fico no carrinho apoiado, é bom. Ou, ao contrário, se eu vou fazer alguma coisa no mercado, eu vou olhar para a prateleira de cima, é ruim. Tudo isso são informações que a gente vai casando. Por exemplo, tudo que ela falar que curvar para trás, deitar de barriga para baixo, ficar em pé é bom, eu vou esperar o contrário, que é verdadeiro. Ficar sentado vai ser ruim, pôr o sapato vai ser ruim, ficar sentado no vaso vai ser ruim, levantar depois de sentado vai ser ruim. Existe uma coisa que se chama viscoelasticidade, que é mais ou menos igual ao travesseiro da NASA, que tem duas propriedades, que são a fluência e a esterese, que são igual aos tecidos da coluna, principalmente os ligamentos, o disco. Quando você deforma aquela região, a tendência é voltar a
posição natural. Quanto mais tempo você fica naquela alteração ou naquela forma modificada, quanto mais tempo você coloca carga, seja contínua ou intensa, mais tempo vai demorar para voltar com a formação original. E se tem uma lesão, nem sempre vai voltar. Se a gente fica muito tempo sentado e eu tenho uma relação entre esse tecido com os seus nervos ou com outros nervos, e na hora que eu faço um movimento muito rápido e ainda não teve aquela alteração, eu posso ter irritação, seja dos nervos ou de outros tecidos e ter uma maior propensão à dor, ou outra informação que me leva a pensar sobre o disco ou sobre os nervos. Diante disso, então, a gente vai avaliar o quê? Primeiro, sempre que tem essa tendência a ter uma lesão da medula, do nervo, a gente vai avaliar eles. Como que a gente avalia? A gente vê a sensibilidade, a gente vê o reflexo, a gente espera que nessa informação aqui, ó, vai na medula, a medula seja capaz de transmitir um reflexo, ou seja, a perna mexer, o pé mexer. Aqui, se não acontecer isso, quer dizer, teve a informação que foi lá para a medula. Por que não voltou? Porque existe alguma informação no nervo. E aí eu vou saber mais ou menos qual nervo. Ah, eu não sinto direito aqui. Aqui é qual região lá naquele mapa? L3, L4. Ah, aqui L5, S1 e assim por diante. Eu vou testar força, porque se eu casar sensibilidade, reflexo, força diminuídos, só pode ser o nervo que está acometido. Ah, tem um pouquinho de menos reflexo, um pouquinho de menos força, mas a pessoa ainda tem. Tá bom, quanto tempo de sintoma ela tem? Quais as alterações que a pessoa tem, se ela tomou alguma medicação? A gente avalia de uma forma mais intensa, ou seja, pede para ela suportar o peso. Porque se ela tiver muita informação coerente, é uma coisa. Se ela não tem coerente, não faz sentido eu falar, não, você tem que ficar fazendo exercícios deitado, não pode fazer força. E isso vai ser muito mais prejudicial. Além disso, existem testes específicos, ou seja, por exemplo, o SLAMP e o LASEG, que é o próximo, eles juntam irritações em locais específicos, nesse caso, para o nervo e para a hernia de disco. Então, se a pessoa tem, ela tem que ter aqui piora da dor, não conseguir fazer todo o movimento. E aí eu vou falar, ok, então eu vou juntar mais essa informação no raciocínio. Agora, se ela conseguir fazer todo o movimento e o restante também falar que tá bom, ok. Aí eu fico mais tranquilo, mesmo que na ressonância fala, ah, tem uma hérnia de disco aqui muito grande, tocando o saco tecal, o saco dural e não sei o que, tá? Além, obviamente, de alguns testes de palpação ou alguns testes que mostram a irritabilidade do nervo. E não é esse teste, mas a gente pode fazer o teste de Boring, que é apertar naquela região que a pessoa fala que dói. E se ela falar é muito mais sensível que a outra perna, o nervo já está muito irritado. E geralmente lá na sua raiz, tá? Ok. Aí a gente pode levar em consideração o exame de imagem, que o padrão ouro é uma ressonância magnética. Pode ser utilizada uma tomografia por questões de custo e acessibilidade. Mas aqui eu não vou querer falar assim, ok, então esse é o problema. Eu vou querer falar assim, tá bom, a pessoa tem perda de força, perda de urina, a pessoa tem dormência, a pessoa não consegue andar direito, a pessoa está com dificuldade para dormir e a ressonância mostra uma hernia grande. Quanto tempo faz isso? Ah, faz uma semana. Passa mais uma semana, a pessoa está com mais dificuldade de andar, que é uma das coisas principais que a gente fala. Então, tem que procurar um médico, urgente. Agora, a pessoa, assim como a gente já tem paciente, quanto tempo faz você tem essa dificuldade para andar? 10 anos. Quanto tempo faz você tem a dormência? 10 anos. Como que aconteceu isso? Ah, conforme foi passando a idade. Aí você pega a pessoa, ela tem 70, 75. Aí você pega a pessoa, ela já tem um pouco mais acima do peso. Você pega a pessoa, já é uma pessoa que tem alterações de postura, não que seja ruim, mas que isso modifica a relação do disco com a vértebra, com os ligamentos e com os músculos. Aí você pega isso, a pessoa mostra que tem alterações do pé, coloração, postura dos dedos, que já mostra alterações de força, de flexibilidade. Só que isso aconteceu ao longo de 10 anos. Primeiro, eu não vou reverter. Segundo, nem sempre vai ter uma relação direta com o que vai aparecer na ressonância. Ou a ressonância vai mostrar, assim como pacientes nossos, uma alteração pequena, que é um bulging, ou seja, primeira classificação da hérnia.
E aí você vai falar assim, então tem que operar? E tem pacientes que vão chegar falando assim, o médico falou para a gente colocar pino e parafuso, que nem se usa mais, só se usa em traumas, acidentes que tem essa lesão grande.